Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje estamos celebrando São Matias, que foi um apóstolo que veio depois. Aqui, o que eu queria que a gente refletisse um pouco é que tem um mistério difícil de entender, que é o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio, isso é um fato. E leva a sério esse livre-arbítrio, a tal ponto que você pode não querer a salvação. Deus não quer a condenação de ninguém. Essa teoria da dupla predestinação na igreja presbiteriana de Calvino nunca foi aceita pela igreja. Deus quer todo mundo no céu. Mas ele leva a sério a nossa decisão. E tem pessoas que não vão abrir-se a essa misericórdia, a esse projeto, e vão para o inferno. Ontem nós lemos as aparições de Nossa Senhora. Ela não mente, né? Mas é engraçado, como que pode ao mesmo tempo nós termos o livre-arbítrio e Deus guiar a história? Deus guia a história. Olha só. Era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia. Davi era 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos. E foi previsto que dentre os apóstolos teria um traidor. Teve o traidor. E de fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Também foi profetizado a entrada de Matias. E isso aconteceu. Como é que pode Deus, que nos dá um livre-arbítrio, guiar a história? Esse mistério, talvez a gente pode juntar as 3 características de Deus, que é onipotência, onisciência e onipresença, com a explicação de São Tomás de Aquino, de que uma pessoa que vê o bem, o sumo bem, nunca pode negar que nós temos naturalmente o desejo, o amor ao bem. Ou seja, à medida que Deus se revela a alguém como sumo bem, a pessoa não pode dizer não. Ela não pode deixar de usar a sua liberdade para dizer sim. Ah, padre, então por que alguns vão para o inferno? Nossa Senhora disse: porque não tem ninguém que reze ou se sacrifique por ele. Mas o que vai mudar isso? O que muda quando eu rezo e sacrifico por alguém que está afastado de Deus? Eu sou um canal que Deus usa para que Deus se revele àquela pessoa cada vez mais, até que ela use a sua liberdade para aceitar Deus. A pessoa que não quer Deus, na verdade, ela é cega. São pessoas que estão dominadas, cegas pelas paixões. Não vê o sumo bem. Já expliquei isso aqui. É como se você fosse num negócio de supermercado, lá, por exemplo, aquelas bancadas de frango. Vamos supor que tem lá picanha maturada, está lá grátis. Mas se tiver embaçado, você vai olhar e vai pegar a picanha? Quando você começa a rezar pela pessoa, é como se você fosse lá na bancada lá do frango e clareasse. Entende, não? Aí a mesma pessoa que passou e não viu a picanha de graça, vai olhar: opa, tem picanha. E pega. Certo? Essa é a função nossa.
clarear o sumo bem, para que a pessoa com o seu livre-arbítrio, assim que Deus guia a história. Eu lembro, a primeira vez que eu disse para Jesus, a partir de hoje, não me ouça mais, faça a sua vontade na minha vida, foi em 2003. Estava na residência. E assim eu continuei com essa oração. No terminou a residência, eu quis fazer uma experiência, uma comunidade de vida. Depois de 2 meses só, voltei e comecei a trabalhar como médico com esse intuito de servir a Deus. Só que eu pensei, eu não posso ser mais ou menos médico. Então eu decidi investir na medicina. Então eu fazia curso fora do Brasil, curso no Brasil, construí uma clínica excepcional. Eu vivi o hoje, mas sempre indo à missa todos os dias, rezando o rosário diante do Santíssimo, pedindo para Deus fazer a vontade dele. Demorou mais 7, 8 anos para que ele me chamasse. Aí ele foi se revelando mais, até que o meu diretor espiritual falou: Pablo, mas agora não tem como você dar a volta atrás, você está com funcionários. Eu acho que essa vocação sua já era. E na verdade, Deus, por seus meios, foi colocando no meu coração, colocou pessoas para falar comigo, e eu disse para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo fazer, mas então prepara. Colocou as outras pessoas para guiar a ida para Roma, e as coisas foram acontecendo. Não precisava que eu ficasse fazendo as coisas mais ou menos. Então a outra coisa que eu quero dizer: faça hoje o melhor que você pode, no seu trabalho, na sua casa, como esposa, como esposo, como hoje. Isso faz a sua vocação, garantir sua vocação, que é chamado de Deus. Então outro aspecto é não ficar esperando que Deus te amarre e leve. Quando você faz muito bem a sua tarefa diária, isso dá espaço para a ação divina. É outro aspecto importante, viver bem o hoje. Até porque nós não sabemos se temos amanhã. Não é verdade? Então, por exemplo, nós temos o projeto de construir a igreja. Aumentar, fazer. Ah, não, eu vou ficar atendendo aqui, mas na hora que estiver a igreja, eu faço mais coisas. É assim? Não. Tanto é que, quando eu falava muito da igreja, tinha algumas pessoas aqui da paróquia que diziam: Padre, não se preocupe com tijolos de alvenaria. Preocupe com as almas. Não se preocupe com a igreja de parede, mas com o coração dos outros. Trabalhe os corações, que o resto virá. Não sei quem me falou. Algumas pessoas, não sei se está aqui. Quando a gente estava muito preocupado. E é verdade, né? Então a gente vai com a estrutura que a gente tem, põe o povo lá de fora, quando chove vai para o canto de lá, enquanto não tem a estrutura que precisa. Não dá para parar. Né? Aí, essa semana eu falei: Senhor, nós não temos condição de fazer essa igreja. E ele colocando no coração, porque não tem dinheiro. Aí o meu tio de Goiânia falou: quero te ajudar na igreja. Ontem, antes de sair ali, tem o Vanderpool, não sei se não está aqui. Chegou e falou assim: foi um lá na loja hoje, do lado dos muladeiros, e disse que quer ajudar o padre a fazer essa igreja. Então, aí um cara que está com um processo também na justiça para ganhar um dinheiro me mandou uma mensagem: Padre, está quase saindo, é para ajudar na igreja. Então, parece que nós vamos ter que tentar fazer essa igreja. Certo? Está vendo como que Deus vai guiando? Mas você não pode parar. Você tem que fazer o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Uma das coisas que e aqui interessante que eles rezam: Senhor, nos mostre, e tira a sorte. Tira a sorte para ver quem é o escolhido. Acaba caindo em Matias, né?
Por quê? Porque eles partem desse princípio do Evangelho. Eles estão vivendo o amor continuamente, vivem o amor, e essa palavra é forte, ó. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu lembro também a primeira experiência que eu tive com dons da carismática, eu fiquei assustado. Foi um dia que um amigo meu, médico, que hoje não vou contar a história de manhã, né? Hoje ele é neurocirurgião em São Paulo. Ele estava muito mal e queria passar na residência. E eu chamei um da Renovação Carismática para rezar para ele. Aí levei na casa da minha mãe, pôs ele sentado, a minha mãe ficou de um lado, eu fiquei do outro. Aí ele começou a rezar, aí começou a falar numa língua estranha, eu falei, o que é isso? Só que depois eu comecei a ouvir Deus falando comigo em primeira pessoa. E uma das coisas que Deus falou é, estou reescrevendo a sua história. Isso me marcou, dentre tantas outras coisas. Quando terminou de rezar, eu falei, vocês ouviram isso? Ninguém ouviu nada. Nem minha mãe, nem o Cristiano, que é esse amigo meu. Aí esse da carismática falou, não, tudo que você ouviu era para você. Aí eu pensei muito, por que estou reescrevendo a sua história? A partir do momento que eu disse, faça o que quiser na minha vida. E olha o que ele fez de lá para cá. O reboliço. Como diz minha mãe. Tem 1 em 1 milhão. Mas eu tenho que ser mãe desse? Mas que Deus continue fazendo a vontade na minha vida. E assim, nós fazemos a cada dia o melhor que podemos. Entregamos a nossa vida na mão dele. E ele vai reescrever a sua história, como reescreveu a história de Matias. Assim seja. Vamos ao ofertório.